Muito boa tarde a todas e a todos e sejam bem-vindos a esta conferência de lançamento do 5º prémio da edição Floresta é Sustentabilidade. É uma iniciativa da Beyond, em parceria com o jornal Negócios e com o Correio da Manhã, que conta com o apoio da PwC e da EPI. Importa lembrar que estamos a assistir aqui a esta conferência, mas vai ser possível assistir também a partir do site e do Facebook do jornal Negócios. Esta iniciativa conta com o alto patrocínio da República Portuguesa e tem como objetivo distinguir e premiar as melhores práticas florestais e reconhecer a importância da fileira florestal para Portugal. Tem também uma periodicidade bienal. Ao Prémio Floresta é Sustentabilidade poderão candidatar-se as entidades públicas e privadas, designadamente empresas, organizações governamentais e não governamentais, autarquias, escolas, entre outros. No fundo, todos os que desenvolvam a sua atividade em território nacional em áreas direta ou indiretamente relacionadas com atividades florestais, educação, investigação e associativismo. Dada a introdução, vamos prosseguir neste momento. Chamo ao palco Diana Ramos, diretora do jornal Negócios, para umas palavras iniciais. Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a este espaço magnífico e esta paisagem que hoje vos acolhe também nesta 5ª edição deste Prémio Floresta e Sustentabilidade. Estamos na 5ª edição deste prémio, que muito acarinhamos, e a 5ª edição pode até parecer pouco tempo, mas a verdade é que ela representa quase uma década em que o Negócios, o Correio da Manhã e a Beyond distinguem com este prémio as melhores práticas florestais e a importância da fileira florestal para Portugal. Desde a primeira edição, em 2016-2017, já entregamos prémios a mais de 30 empresas, cooperativas, escolas e figuras individuais. E fazemos-lo porque acreditamos que a fileira florestal tem relevância na nossa economia, pela riqueza que ajuda a produzir, pelo emprego gerado pelos diferentes setores que a compõem e pelo contributo significativo também que dá às exportações nacionais. E este setor, sendo crucial para a economia, é também importante que esteja ligado à sustentabilidade e que faça da sustentabilidade o seu caminho para o desenvolvimento de uma economia mais sólida num mundo, como conhecemos, que está em permanente convulsão e mudança. E sendo também este contributo da fileira florestal para as exportações determinante e numa época de incerteza e instabilidade comercial, não podemos deixar de destacar que os setores que competem lá fora, e a fileira florestal é um deles, arriscam para enfrentar os desafios atuais e o que o comércio global está a colocar. Também por isso é importante e é premente estimular as candidaturas a este prémio com projetos que de facto contribuem para reforçar esta fileira na inovação, na literacia e no contributo que este setor dá para a economia. Um setor mais sólido e que inove terá a capacidade de resistir melhor àquilo que são as convulsões a que agora assistimos. Por isso, boas empresas, cooperativas ou associações são cruciais para que a fileira florestal se adapte também a este mundo mais polarizado. É por isso que estamos aqui hoje e é por isso que nos manteremos a reconhecer o mérito e a qualidade, incentivando todos a participar neste Prémio Floresta e Sustentabilidade. Em nome do Negócios, é um gosto estar aqui hoje convosco e gostava de vos convidar também a desafiarem todos aqueles que têm projetos relevantes, que nem sempre acham que podem fazer a diferença, a testar o modelo e a testar a sua ideia neste projeto e neste prémio. Muito obrigada. Muito obrigada, Diana, por estas palavras iniciais, no início desta conferência. E chamo a palco António Redondo, presidente da Beyond, para, naturalmente, marcar o início desta conferência. Por favor. Muito boa tarde, excelentíssima Majestade das Florestas,
Engenheiro Rui Ladeira, e na sua pessoa cumprimento as diferentes individualidades presentes, distinguindo em particular o Presidente da CAP, o Presidente do Forestwise, minhas senhoras e meus senhores. Dou-vos as boas-vindas ao lançamento da 5ª edição do Prémio Floresta é Sustentabilidade, uma iniciativa da Beyond, em parceria com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, com o alto patrocínio do Ministério da Agricultura e Pescas e com o apoio da PwC e da EPI. Esta edição ocorre num momento particularmente crítico e complexo a nível mundial e, por isso mesmo, muito relevante para a forma como a sustentabilidade está a ser percebida e valorizada. Nunca o conceito de sustentabilidade foi tão necessário e, paradoxalmente, tão questionado. Seja porque está a ser brandida numa alegada guerra ideológico-cultural que sopra de outras geografias, seja porque, pretendendo responder também às expectativas mais imediatas do setor financeiro, nem sempre ofereceu os resultados esperados. Ou ainda porque está no centro de um excesso de regulação, no limiar do absurdo, nomeadamente nas obrigações de reporte. Sujeita a um vai-vem de mensagens contraditórias que têm contribuído para a sua descredibilização, a sustentabilidade corre o risco de ser relativamente desconsiderada ou mesmo de ser encarada apenas como um mero imperativo legal. Estamos, diria, menos a correr o risco de desenvolver um ceticismo crescente em torno deste conceito. E, na verdade, confundem-se noções. Esta percepção é, em muito, alimentada pela ideia errada de que a sustentabilidade se deve sobrepor a objetivos económicos, sem reconhecer que estes são verdadeiramente inerentes, porque o são, na base da própria definição do que é sustentabilidade. Não é, aliás, incomum ouvir-se falar de sustentabilidade ambiental, como se existisse de forma autónoma, confundindo-se um dos pilares, o ambiental, com o conceito global e como se pudesse haver sustentabilidade ambiental de forma isolada, sem o pilar social e sem o pilar económico, que não pode. E quando é assim, é natural que se gere resistência. Talvez resida aqui a explicação para boa parte das reações negativas mais recentes a que temos assistido em desfavor do conceito de sustentabilidade. É precisamente neste contexto, que a sustentabilidade deve ser reafirmada como um ativo estratégico essencial. Porque, independentemente dos ventos adversos ou de complexidade regulatória, os desafios que enfrentamos, como a variabilidade climática e os riscos de escassez e degradação de recursos, não vão desaparecer. Pelo contrário, tenderão a intensificar-se se não adotarmos as práticas de uso e gestão sustentáveis em toda a sua plenitude. Por isso, e mais do que nunca, é essencial entender a sustentabilidade na sua verdadeira dimensão, como um elemento que tem que estar alinhado com o propósito essencial de empresas e de setores de atividade, gerar valor de forma duradoura. Não se trata, portanto, de uma escolha entre o resultado económico e o impacto positivo. Trata-se de compreender que esse desenvolvimento económico só será durável se for inclusivo e ambientalmente responsável. E que, por sua vez, o desenvolvimento social e ambiental só será possível se tiver uma base económica sólida que o sustente. Não há sustentabilidade sem rentabilidade, nem haverá rentabilidade sem sustentabilidade. Enquanto setor intrinsecamente ligado à natureza e aos seus recursos, conhecemos bem esta ligação e sabemos que a sustentabilidade é e continuará a ser um fator diferenciador, nomeadamente quando nos comparamos com concorrentes de fora da Europa. A nossa ação começa desde logo pela gestão ativa, sustentável e certificada que aplicamos ao longo dos mais de 200 mil hectares de área sob responsabilidade dos associados da Beyond em todo o país, potenciando todas as suas externalidades positivas. Numa atividade que tem como resultado produtos naturais, recicláveis e biodegradáveis, num ciclo produtivo que contribui para a fixação de carbono e combate a variabilidade climática, para a melhoria da qualidade do ar, para a preservação da biodiversidade, para a formação e proteção do solo, a regularização do ciclo da água e do clima local e para a coesão territorial. Uma fileira que gera elevado impacto social, sendo responsável por mais de 50 mil empregos altamente qualificados, com um pendor exportador ímpar, contribuindo com muito poucas para a economia do país, com o seu elevado valor acrescentado nacional. Um setor com fortíssima vocação inovadora,
A partir do eucalipto, as nossas bioindústrias estão a desenvolver uma nova geração de bioprodutos sustentáveis e a contribuir para a afirmação de Portugal no quadro da bioeconomia circular de base florestal, alternativa ao modelo fóssil e linear. Este é um setor em que a sustentabilidade é assumida, vivida e trabalhada de forma holística em todos os seus pilares. Ao focarmos a nossa atuação na eficiência operacional, na otimização de recursos e custos, nos princípios da economia circular, que são parte integrante dos nossos processos industriais, estamos simultaneamente a melhorar a produtividade e a garantir a viabilidade das nossas operações no longo prazo. É interessante perceber, aliás, que quando analisamos o conceito de sustentabilidade, através de uma lente mais pragmática, ela revela-se um poderoso motor de eficiência e competitividade que pode ser acelerado pela capacidade de inovar em processos e produtos. A eficiência operacional a longo prazo, a gestão e mitigação de riscos, a criação de valor e a inovação são pilares fundamentais da prosperidade ambiental, social e económica. E essas são metas que a sustentabilidade promove, reforça e concretiza. Ao otimizar recursos, ao promover a circularidade e ao melhorar processos, fortalecemos a competitividade e asseguramos a resiliência dos nossos negócios. Quando gerimos os efeitos da variabilidade climática nas nossas infraestruturas físicas e naturais, estamos a proteger os nossos ativos contra eventos adversos e a assegurar a continuidade operacional das nossas empresas. Ao implementarmos uma sólida estratégia de sustentabilidade, asseguramos total cumprimento normativo, mitigação de riscos e, consequentemente, o fortalecimento da nossa reputação, fatores indissociáveis da continuidade das operações. Mas estamos também a potenciar uma comunicação transparente com os nossos clientes e com os nossos investidores. Ao promovermos a diversidade de talento e a criação de ambientes inclusivos, estamos a criar contextos propícios à criatividade e à diferenciação competitiva. Estamos a estimular novas perspectivas e a promover a inovação, que ajuda a garantir igualmente a nossa relevância e perenidade empresarial. Quando investimos na promoção de empregos verdes, na inovação tecnológica, geramos oportunidades em novos mercados, compatibilizando crescimento económico com impactos positivos no ambiente e na sociedade em geral. A sustentabilidade não é, pois, uma moda passageira, um conceito etéreo ou um ideal teórico. É, antes de mais, uma ferramenta corporativa para assegurar a resiliência e a competitividade das empresas. Nestes tempos complexos de verdades alternativas, desinformação e parcialidade, o problema não está na sustentabilidade, mas sim na forma como tem sido muitas vezes apresentada e por alguns compreendida. Este prémio Floresta é Sustentabilidade é, sim, um contributo para um maior conhecimento do que é verdadeiramente a sustentabilidade e, portanto, para a sua valorização, tanto enquanto progresso civilizacional como enquanto motor de prosperidade. É por isso que se abre a 4 grandes áreas: jornalismo, inovação, escola e economia, reconhecendo que a sustentabilidade, nomeadamente nas indústrias de base florestal, se constrói a muitas mãos e com muitos olhares. Queremos reconhecer quem investiga, quem educa, quem cria e valoriza e quem comunica. Termino formulando os meus votos de que os projetos que vamos receber nesta edição nos inspirem a todos, decisores políticos, empresas, escolas, jornalistas, a continuar a fazer da sustentabilidade uma ambição partilhada, uma causa que nos une, que nos desafia e que nos engrandece. Muito obrigado. Muito obrigada, António Redondo. De facto, é fazer da sustentabilidade não apenas uma palavra da moda, fazer dela uma realidade. E para nos apresentar este prémio e as categorias, chamo ao palco Ana Cláudia Coelho, da partner da DWC Portugal, para a sustentabilidade e para as alterações climáticas. Vamos então ficar a conhecer estas especificidades. Por aqui, pela frente, por favor. Obrigada. Muito bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é com muito gosto que mais uma vez a PwC colabora com a Beyond, com o Jornal de Negócios e com o Correio da Manhã nesta iniciativa, que procura, sem dúvida, trazer a sustentabilidade para aquilo que é importante, que é para os negócios enquanto fonte de criação de valor, como aqui foi referido.
Fazendo aqui um enquadramento, portanto, o objetivo deste prémio, como já foi referido, é de facto reconhecer e destacar o valor da floresta, e tem aqui algumas categorias que, no fundo, pretendem abranger toda a sociedade, e o prémio tem mesmo esse objetivo. E, portanto, a edição conta com 4 categorias: economia e sociedade, inovação, escola e jornalismo. E porquê estas categorias? Justamente porque o objetivo é garantir que o tema é relevante e chega a todas as camadas da sociedade, incluindo aos mais jovens, às instituições de ensino, às universidades que promovem a inovação, aos mídia que divulgam o tema pela sociedade e, efetivamente, às empresas que desenvolvem os negócios e criam valor. Como foi referido, o prémio teve já 4 edições anteriores e tem vindo a evoluir neste aspecto de pensar quais são as categorias e distinguir várias empresas e, portanto, tem aqui uma história, uma aprendizagem, e a aprendizagem do último ano foi boa e, portanto, nós decidimos manter as categorias que serão consideradas em 2025. Fazendo aqui apenas um histórico, portanto, relativamente à distribuição das categorias por candidatura, tradicionalmente a candidatura que se destaca tem sido aqui as escolas, muito pela abrangência que tem, e depois temos então a categoria do jornalismo, inovação, economia e sociedade. Eu diria que o desafio está justamente ali, na economia e sociedade. Desafiamos, por isso, mais empresas a pensar nos seus projetos e a fazer o esforço de candidatura, que não é muito elevado, mas que, de facto, pode ser uma surpresa. Depois, relativamente à distribuição de candidaturas por região, aqui uma distribuição de 64% das candidaturas a sul, 29% a norte, 7% a centro. Aqui também, naturalmente, muito influenciado pelo peso da categoria das escolas. Não traduz necessariamente a distribuição da atividade do setor. Muito bem. Sobre as categorias, então, um pouco sobre o que é o descritivo destas categorias. Portanto, economia e sociedade pretende distinguir projetos ou negócios sustentáveis lançados por diversas empresas de várias naturezas. Associações de produtores, empresas florestais, não florestais, prestadores de serviços ou outras entidades. E pretende também distinguir projetos de educação ambiental e florestal desenvolvidos por ONGs, autarquias ou outras entidades, incluindo pessoas individuais. Portanto, esta categoria não se limita às empresas e não se limita às empresas do setor florestal. Portanto, empresas e outras entidades que desenvolvam atividades deste género, que incluam projetos de educação nas áreas ambiental e florestal, podem também apresentar as suas candidaturas. Segunda categoria, inovação. Portanto, na inovação, pretende-se distinguir projetos inovadores provenientes da academia. Autores de trabalhos académicos, investigadores ou grupos de investigação de universidades e outro tipo de instituições de investigação relacionadas com a área. Podem candidatar-se a esta categoria de trabalhos na área das ciências exatas, sociais, humanas e naturais, entre outras. Portanto, não há aqui limitações relativamente à natureza dos trabalhos. Escolas têm sido, de facto, uma categoria com grande adesão e está direcionada a alunos entre o 9º e o 12º ano, coordenados por docentes e, portanto, os projetos são apresentados em grupo, projetos interturmas e com a coordenação de mais de um professor serão valorizados. Os projetos deverão corresponder aqui a projetos multimídia, em formato vídeo, facilmente partilhável, por exemplo, nas redes sociais e que devem endereçar o tema o valor da floresta. Isto vai obrigar necessariamente aqui os alunos a pensarem efetivamente no valor da floresta e serem criativos depois na forma como interpretam e traduzem o valor da floresta neste formato de vídeo. Finalmente, a categoria jornalismo, criada o ano passado. Esta categoria pretende, então, distinguir aqui trabalhos jornalísticos que contribuam para a divulgação de projetos, trabalhos, enfim, divulgar o tema da floresta associada às bioindústrias. Tem 2 subcategorias, multimédia e imprensa escrita, e conta com o apoio e a especial participação do Clube Português de Imprensa. Finalmente, sobre o processo de candidatura. Portanto, as candidaturas decorrem online, estão abertas a partir do dia 10 de abril.
e tem encerramento a 30 de novembro. O processo é simples, é submeter a candidatura online. A segunda fase é um processo de análise, numa primeira fase pela PwC, segundo metodologia e critérios definidos, após o que há a seleção de um conjunto de candidaturas que são analisadas então para a avaliação do júri. É o júri quem de facto faz a nomeação dos vencedores de cada categoria. Recordo aqui, destaco a data de encerramento das candidaturas, 30 de novembro, portanto há aqui um prazo bastante alargado para pensar nos projetos, desenvolver os projetos e submeter as candidaturas. Finalmente, composição do júri, portanto é um júri presidido por Assunção Cristas e composto por um conjunto de representantes de várias entidades de relevo no setor e que garantem por isso aqui todo um conhecimento e uma profundidade de análise das candidaturas apresentadas. Muito obrigada. Muito obrigada. Ficámos a conhecer melhor este prémio e como e quem é que se pode candidatar a ele. E agora, antes de passarmos ao painel de debate deste encontro, vamos ouvir uma mensagem que foi gravada em vídeo. Por motivos de agenda, não é possível que a presidente deste júri esteja aqui hoje connosco e, portanto, vamos ouvir as palavras da professora doutora Assunção Cristas. É tempo de lançar a 5ª edição do prémio da Beyond Floresta é Sustentabilidade. E não sendo possível, infelizmente, estar convosco, deixo-vos só 2 notas. A primeira, para dar conta de como este prémio tem sido consistentemente um espaço de procura, de partilha de bons exemplos, de boas práticas e de prémio daquilo que de melhor se vai fazendo em Portugal para juntar a floresta àquilo que é o seu espaço natural de atividade, que é a sustentabilidade, uma visão não apenas de curto prazo, não nunca de curto prazo, mas sempre de médio e de longo prazo. Uma visão de uma floresta que é espaço basilar para uma bioeconomia, uma economia que olha para as nossas necessidades e olha também para as necessidades do planeta, de cuidar do planeta e ajudar aos grandes desafios que ele hoje nos coloca, nomeadamente no que respeita às alterações climáticas. Os últimos anos têm sido muito frutíferos em bons projetos, nas suas 4 categorias, desde a última edição com uma 4ª categoria dedicada à comunicação e ao jornalismo. Eu espero que este ano também, enquanto Presidente do Júri, possa, com todos os ilustres membros deste júri, escolher aqueles que são os melhores projetos nos vários campos, desde a investigação à inovação, às empresas e também à comunicação. Esperamos por essas boas ideias, por esses bons projetos no terreno, na certeza que estarão a contribuir para um futuro coletivo muito melhor. E desejo hoje uma excelente sessão de trabalho, boas conversas e boas partilhas. Professora doutora Assunção Cristas, como disse, é presidente do júri deste prémio Floresta é Sustentabilidade. Vamos então passar à reflexão, passar ao momento de debate. Estamos aqui para falar de floresta e sustentabilidade, inovação e biodiversidade. Nada melhor do que ter precisamente um painel diversificado, composto por personalidades independentes das mais variadas áreas, para nos enriquecerem também com a sua experiência e percurso e que enriquecem naturalmente também esta iniciativa. Chamo o jornalista Hugo Neutel, do Jornal Negócios, que vai conduzir estes trabalhos para a mesa redonda. Enfim, não será uma mesa redonda, será uma mesa mais plana, uma mesa intitulada Sustentabilidade, um ativo estratégico no mundo em transformação. Até já. Olá, boa tarde a todos. O mundo em que vivemos está em grande transformação, como já foi dito, e estas tarifas de Donald Trump vêm complicar ainda mais uma realidade que já era complexa, adicionando um clima de guerra comercial a tudo o que temos estado a viver. Interessa saber onde é que fica a sustentabilidade neste ambiente e o que é que Portugal e a Europa podem fazer e qual é o papel de Portugal e da Europa nesta ideia que deve ser perseguida da sustentabilidade. Para isso convidamos para participarem neste painel a Fernanda Ferreira Dias, a Diretora-Geral das Atividades Económicas, que chamo agora ao palco.
Eduardo Diniz, Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração-Geral do Ministério da Agricultura, Henrique Burnet, especialista em assuntos europeus, e Ângela Lucas. A Ângela é consultora de sustentabilidade, cofundadora do LAND, um fundo de investimento com objetivos sustentáveis, e advisor do Center for Responsible Business and Leadership da Católica Lisbon. Muito obrigado aos quatro por terem aceitado o nosso convite para este debate. E eu começaria por si, Fernanda, para lhe perguntar o seguinte. A União Europeia lançou recentemente o Clean Industrial Deal. O objetivo passa por transformar a descarbonização num motor de crescimento económico. Como é que olha para esta abordagem? Como é que ela pode refletir-se, em particular, no setor de base florestal em Portugal? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer também aqui ao Sr. Presidente da Beyond, ao Gonçalo, que me convidou para participar neste painel e para fazer parte do júri deste prémio. É um gosto a Direção-Geral das Atividades Económicas fazer parte deste júri e assim também promover projetos interessantes e inovadores na nossa economia e aqui em Portugal. Bom, enquanto Diretora-Geral da Direção-Geral das Atividades Económicas, nós participamos em inúmeras reuniões ao nível nacional e europeu e internacional na área da sustentabilidade. E temos, obviamente, um departamento de sustentabilidade que tem por objetivo participar nas negociações de legislação europeia e ao nível nacional de definição de estratégias. Por exemplo, somos co-coordenadores da estratégia para a economia circular com a APA, com a Agência Portuguesa do Ambiente. Somos também responsáveis ao nível nacional por toda a gestão dos resíduos em Portugal. E, se calhar, a maioria das instituições ou das pessoas aqui presentes não saberia esse detalhe. No que diz respeito à Europa e ao Pacto da Indústria Limpa, o Clean Industrial Deal, bom, o que mais preocupa e o maior desafio da União Europeia é realmente a sustentabilidade e os desafios da sustentabilidade aliados à indústria. Todos os países têm dificuldade com isto. E alguns muito mais do que outros. Eu acabei de chegar de uma reunião em Varsóvia, onde estive a falar sobre estes temas e onde também estive com um think tank, e é interessante ver a perspectiva do lado da Polónia. E o ministro deles, o secretário de Estado, aliás, das Finanças, disse uma frase curiosa, que é, na Europa, "Defense is eating the green agenda". E já vamos falar sobre esse tema mais à frente, mas continua. E isto, quer dizer, não pode ser, porque nós mantemos, a Comissão Europeia manteve o seu desígnio e o objetivo da neutralidade carbónica, não alterou, mas sim fez aqui uns ajustes com esta nova estratégia do Pacto da Indústria Limpa e que, no fundo, incentiva ao que nós já vinhamos a fazer, mas colocando instrumentos no terreno que sejam mais articulados, de forma mais simples, para que se consiga fazer mais rapidamente e atingir esses objetivos. Mas uma palavra-chave para tudo isto é a cooperação. E é isso que eu gostaria de deixar aqui. A cooperação é essencialmente fundamental entre entidades para alcançar estes objetivos. O que, de certa forma, também me dá mote para a pergunta seguinte para o Eduardo. Eduardo, nós vemos que existe uma política nacional para a floresta, mas não existe o equivalente de forma harmonizada a nível europeu. Como é que o objetivo da descarbonização se pode conciliar com uma política para a floresta, mas tendo em conta esta divergência, digamos assim? Obrigado. Eu peço também para agradecer o convite à Beyond para estar presente hoje aqui no prémio e dar os parabéns, porque realmente o prémio tem sido consistente ao longo dos anos e as categorias escolhidas são muito certeiras naquilo que, quando se fala de sustentabilidade. Sobre a questão em concreto, realmente não existe, à semelhança, por exemplo, do que existe para a agricultura, uma política comum, não existe uma política comum para as florestas, e o princípio que vale em termos de política europeia para as florestas em concreto é o princípio da subsidiariedade. Não quer isso dizer que não exista um conjunto de políticas para a bioeconomia, para a descarbonização, para outras áreas, que não acabe depois de ter uma influência muito grande no espaço florestal de cada um dos Estados-membros. Naturalmente
que o regime de exploração, o tipo de espécies, mas até mais particularmente, se calhar a grande parte da floresta ser pública em grande parte dos Estados-membros e não como em Portugal, essencialmente privada, torna muito complicado existirem instrumentos comuns para esse particular. Na questão da descarbonização e na questão das políticas que em termos da União Europeia acabam por influenciar. Antes de mais, dentro do Pacto Ecológico Europeu, que foi muito desenhado no anterior ciclo institucional, foi criada uma nova estratégia para as florestas a nível europeu. Embora essa nova estratégia, como eu disse, assenta nos princípios da subsidiariedade e não tanto de instrumentos próprios de apoio ou de regulação. E muito assentes, dentro do Pacto Ecológico Europeu, da estratégia para a biodiversidade e das questões da descarbonização. Portanto, dentro da sustentabilidade, mais do ponto de vista ambiental e climático. Face a essas estratégias, a essas indicações e aos instrumentos existentes, a nível das políticas nacionais, nós temos é que encontrar formas inteligentes de face aos interesses da floresta nacional, dos seus produtores e de toda a fileira e da indústria, ver como é que fazemos este casamento entre estas orientações gerais e aquilo que também nos interessa. Obviamente que existem instrumentos, como existe no PEPAC, de apoio direto ao valor económico das florestas, mas existem também outros instrumentos, o Fundo Florestal Permanente e outras áreas em que podem ser utilizados um conjunto de instrumentos para esse fim. Sente-se que, a meu ver, aquilo que mais interessa é o acréscimo da produtividade com sustentabilidade. O acréscimo da produtividade até é um objetivo para toda a economia nacional. Exatamente. Embora, na questão da floresta, e dada a sua heterogeneidade, nós temos componentes muito bem organizadas, que é o caso deste setor, mas temos também áreas ou outros setores em que a gestão não é tão ativa e tão organizada e, portanto, que é numa partilha de políticas públicas e também dos atores mais organizados, ver como é que conseguimos contribuir para esta acréscimos de produtividade mais sustentável. E já iremos mais à frente falar também um pouco mais sobre a gestão florestal, mas eu para já perguntava ao Henrique Burné, no âmbito do Green Deal e do financiamento da descarbonização, há um equilíbrio que se adivinha difícil entre a adequação dos fundos europeus para a indústria, por um lado, e para o setor florestal, por outro. Será possível atingir esse equilíbrio? Muito obrigado. Eu vou poupar tempo, repito os agradecimentos. É um grande gosto de estar aqui. Já colaborei quer com a Beyond, quer com um dos associados e, portanto, muito obrigado pelo regresso a esta casa. Sendo muito rápido, eu diria sobre financiamentos, iria se calhar pelo seguinte caminho. Em relação ao que há, provavelmente há nesta sala quem percebe mais porque lida no dia-a-dia. Eu acho que nós temos que começar a olhar para o que aí vem. O que aí vem, 28 em diante, está já a ser discutido. E, por exemplo, já há países que já começaram a enviar as suas notas para Bruxelas sobre o que é que querem ou não querem em relação ao que aí vem. Nós temos que começar a preparar-nos para fazer o mesmo, porque vão ser negociado um novo modelo. E aqui parece-me que são muito importantes duas coisas. Primeira, ao contrário do que era, se calhar, tradição da política europeia, a política europeia tem vindo a ser mais volátil. O mundo está mais volátil, a política europeia também está mais volátil. E, portanto, aquilo que era uma verdade absoluta há 5 anos, eu tenho dito, para resumir, muitas vezes digo, nós passámos de Greta Thunberg a Mário Draghi, num instante, com uma espécie de orientação do que é que queremos. E o problema é que nem uma coisa nem outra em absoluto são suficientes. Nós precisamos, como foi dito há pouco, precisamos de uma dose de estabilidade e previsibilidade. O Green Deal foi apresentado como uma estratégia tanto ambiental como económica e houve muita gente e muitas empresas que investiram pensando que isso era um modelo e não podem amanhã acordar e dizer não, afinal nós estamos aí por outro lado, porque não se movem petroleiros como se fossem pequenos barcos. E isso é um risco que nós estamos a ter em termos de política europeia. Portanto, isto para estar a responder à sua pergunta. Ponto 1. Segundo ponto deste tema, esta alteração que faz agora pôr no topo da agenda a competitividade, o que significa que qualquer conversa em Bruxelas, enfim, até há 2 semanas, porque há 2 semanas qualquer conversa em Bruxelas começa por tarifas, mas até há 2 semanas qualquer conversa começava por competitividade e Mário Draghi. E nós não podemos deitar fora tudo o que se fez nos últimos 5 anos. Portanto, temos que ter alguma atenção, porque há investimentos em curso. E isto tem que ser dito e tem que ser explicado. E isso está a acontecer com
uma visão, é um dos problemas. Quando se resolve que se vai reindustrializar e que é preciso proteger a economia, há uma tendência para haver dirigismo do lado do poder político. E, portanto, a Comissão Europeia está neste momento a pegar um pouco a bola e a tentar escolher com que setores é que fala e o que é que quer. E, portanto, escolhe fazer diálogos estruturados com a indústria automóvel, escolhe fazer diálogos estruturados com a indústria farmacêutica, e isto está um pouco invertido. Isto é a partir do centro que se está a escolher com quem é que se fala sobre o quê. Ora, se juntarmos esta peça com esta peça de que vamos ter alteração do quadro financeiro e que se está a discutir uma alteração que me parece que se percebe já em que sentido é que está a ir. E o sentido central parece-me ser dividir isto em 3 grandes pacotes. Aquilo que é a gestão descentralizada, gerir a nível nacional e tentar mais coisa, menos coisa. Reparem, estamos numa discussão que começa só em 28, portanto isto é a tendência. Mas mais coisa, menos coisa, na linha de o que vai para os Estados, depois os Estados gerem, por exemplo, no caso da coesão, isto implica alterações substanciais. E no caso da política agrícola, na parte em que é gestão nacional, implica alterações também, porque implica maior flexibilidade, maior liberdade, menor previsibilidade e mais competição sobre alguns fundos. E depois começar a chamar competitividade a um conjunto de fundos que vão da inovação a outras áreas, como seja verdadeiramente a competitividade e como seja muito mais perto do mercado. Isto significa que as indústrias têm que perceber que é aqui que vai estar muito do dinheiro europeu nos próximos tempos. E, portanto, quando os países começam a escrever para a Comissão sobre como é que querem estes fundos, isto tem que ser escrito em conversa tida com as indústrias, e por indústrias leias tudo o que estamos a falar de economia. Esta conversa tem que ser tida, porque em 2028, em política europeia, começa este verão, que é quando se começa a preparar. Portanto, eu, se estivesse sentado daquele lado da sala, estaria a dizer, assim que terminar este processo eleitoral que aí vem, vamos começar a conversar sobre esses fundos, porque os fundos da competitividade não podem agora ignorar quem esteve a investir na sustentabilidade. Não podemos mudar radicalmente de percurso. Então, eu acho que é esse o ponto principal da resposta aqui. É começar agora a olhar para esses fundos que aí vêm a partir de 28. E o Henrique já tocou no tema das tarifas, a ele voltaremos, mas eu agora gostava de virar a agulha para outro assunto com a Ângela Lucas. Ângela, no âmbito do mercado voluntário de carbono, está agora em consulta pública a metodologia para novas florestações. Como é que olha para esta proposta? Ela vai precisar de alterações ou será, na sua visão, uma proposta suficientemente desenvolvida? Obrigada, Hugo. Antes de mais, cumprimentos a todos. Parabéns à Beyond e a este prémio que, de facto, tem ajudado a projetar e a centrar no tema da floresta e projetá-lo, que é tão importante, enfim, e no nosso país, com todos os desafios que temos pela frente. É realmente de louvar que haja este prémio e ele continua consistente e, portanto, muitos parabéns. E obrigada pelo desafio também ao Gonçalo por estar aqui hoje. Relativamente ao mercado voluntário de carbono, e relativamente à metodologia, que está, de facto, em consulta pública até dia 25 de abril, um dia importante. Bom, desde logo, o facto de existir um mercado de carbono criado e em processo de regulamentação em Portugal é desde logo positivo. Portugal foi dos primeiros, quer dizer, já havia algumas iniciativas a nível europeu, mas muito incipientes, muito sinceramente, nada que se compare com o modo completo como o mercado voluntário de carbono foi gizado em Portugal. E, portanto, o facto de existir, desde o início do ano passado, essa legislação, o facto dela estar em processo de regulamentação, lá está, agora sai a primeira metodologia lançada para consulta pública, a primeira de muitas, não é? O setor florestal foi, de facto, identificado desde logo na lei como o setor prioritário para onde devíamos começar a olhar em termos de metodologias neste mercado. E surge também num contexto em que é preciso outras ferramentas serem desenvolvidas, nomeadamente a plataforma eletrónica, que está prevista, vamos ver, mas ser lançada até ao final deste ano e estar operacional. O que é muito relevante também em termos de afirmação e uma oportunidade enorme para Portugal de se afirmar no contexto europeu, na medida em que também vai beneficiar do regulamento europeu, que entretanto foi publicado no final do ano passado, que cria um sistema de certificação europeu dos queijos de carbono, no fundo, não é? deste mercado voluntário, que confere credibilidade, segurança, robustez, que é tudo o que nós precisamos para o mercado funcionar, não é? E, portanto, apesar de tudo, também se prevê uma plataforma europeia de registro, mas só em vigor, previsto, só estar em vigor até ao final de 2028. Portanto, nós temos aqui em Portugal uma oportunidade de estarmos um bocadinho um passo à frente, sempre beneficiando, lá está, da integração que o mercado nacional vai fazer nesse próprio sistema europeu, vamos chamar-lhe assim. E, portanto, no que diz respeito especificamente à pergunta que me colocou das metodologias,
Eu acho que só o facto de nós estarmos perante uma metodologia para podermos comentar em consulta pública até ao final do primeiro trimestre deste ano, o Governo tinha-se comprometido em dar cá para fora, para todos podermos analisar e comentar esta primeira metodologia. É uma primeira metodologia, assumidamente, como dizia há pouco, o setor florestal foi identificado como um dos prioritários por todo o impacto sistémico e todas as mais-valias que, no fundo, comportam os co-benefícios, não só diretamente para a fileira florestal, mas lá está o ordenamento do território, enfim, combate às alterações climáticas, tem muitas vertentes positivas. E, portanto, esta primeira metodologia, enfim, acho que há ali detalhes que vão ter de ser trabalhados, mas estabelece... Quer dar algum exemplo? Uma primeira base de trabalho, estabelece critérios, funciona quase como um template, uma minuta, que depois, a partir da qual podem trabalhar-se outras metodologias que podem e devem. Aliás, é aberta pela própria lei a liberdade e são convidados, o setor privado é convidado a apresentar também ele próprio metodologias e, portanto, outras fileiras que não a floresta, a nova floresta, mas a floresta, por exemplo, produtiva, de conservação, etc., têm a oportunidade de, também sabendo da poda e sabendo das especificidades do seu negócio, têm todas as condições de, então, apresentar essas propostas de metodologias, sem prejuízo do próprio Estado, digamos assim, poder vir a desenvolvê-las paulatinamente. E, portanto, de facto, termos um template, vamos chamar-lhe assim, sobre o qual trabalhar, que estabelece as regras do baseline, o que é considerado baseline, ou seja, como é que é medido a base onde partimos para, então, analisar adicionalidade e outros critérios do mercado. O timing, ou seja, a partir de quando é que realmente pode ser considerado um projeto que vai gerar créditos de carbono. Todos estes critérios que são muito operacionais, mas que são de facto essenciais para o mercado arrancar. E, portanto, eu acho que nos devemos todos congratular dela estar cá fora. Se é pouco, faça tudo o que nós queremos que o mercado de carbono seja, com certeza que é, mesmo dentro do setor florestal, e há muito mais que o mercado pretende ser do que só o fator do que o setor florestal. Mas o facto de já termos arrancado e termos um primeiro exemplo sobre o qual trabalhar, eu acho que é motivo de orgulho e de pronto, agora é trabalhar e assim haja abertura também do lado privado e do lado público para conjuntamente trabalharmos no desenvolvimento deste mercado. Será útil certamente para o lado das empresas, precisam de orientações claro, concretas, específicas, claro, para a operacionalização tem agora um exemplo dos seus investimentos. Dos critérios que devem ser tidos em conta. Fernando, eu regresso a si para lhe perguntar como é que o país pode posicionar, digamos assim, ou que estratégia é que pode adotar para posicionar as empresas para o acesso, no fundo, faço a repetição, a fundos europeus para a descarbonização. Bom, ainda há pouco estávamos aqui a falar que agora a palavra na ordem do dia é a competitividade e, na verdade, existe um conselho... Agora é tarifas. Já há pouco sublinhamos isso, mas sim, e competitividade. Não podemos esquecer dessa outra, sim. A competitividade, por tarifas, aproveito já também para fazer outro comentário. Também é a minha Direção-Geral, a Direção-Geral das Atividades Económicas, que trabalha no tema da política comercial em Portugal. E depois, em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, transmitimos ou dividimos entre nós os grupos em Bruxelas onde participamos. Imaginas dores de cabeça. Exato. Portanto, essa equipa está debaixo da água agora nas últimas semanas, mas para dizer que tarifas é a palavra errada, porque não são tarifas, são direitos aduaneiros. É isso que nós estamos perante. Tarifas é do inglês tariffs, e engloba muito mais coisas do que os direitos aduaneiros. Mas é verdade, já se popularizou de tal forma, mas a minha equipa proíbe-me dizer tarifas, portanto eu não posso dizer aqui tarifas. Se não tiver ninguém pode dizer. Bom, mas então, o que é que a indústria pode fazer? A competitividade está na ordem do dia, sempre esteve. É o Ministério da Economia que tem assento, digamos, o Ministro da Economia que tem assento nesse Conselho de Ministros da Competitividade em Bruxelas. E, na verdade, as preocupações com o quadro financeiro plurianual após 2028 já estão há muito em marcha. Portanto, já estamos a trabalhar exatamente numa posição nacional sobre o que é que Portugal quer apresentar no contexto destas negociações. E que, tal como o Henrique disse, o primeiro documento, digamos, que vai despoltar este processo oficialmente sairá ou está anunciado para junho,
mas está constituída já há muitos meses uma task force que engloba vários ministérios, ou mesmo todos, em que esse trabalho já está a ser feito. Obviamente que com o próximo governo terá um papel de maior atividade. Portanto, para as indústrias em si, elas o que têm que fazer é o que sempre fizeram. Só que eu acredito que o quadro perante a inconstância da geopolítica internacional, a própria União Europeia tem mesmo que se coordenar melhor e, sobretudo, a palavra que estão a pedir é que seja mais rápida. Portanto, tudo tem que ser rápido, porque não podemos demorar anos a negociar instrumentos ou legislação e depois mais outros anos a executá-la. E a questão da rapidez aqui é essencial. Mas na perspectiva da indústria, o que ela tem que fazer é não perder a determinação e o objetivo da neutralidade carbónica, porque esse sim mantém-se, e foi uma escolha da atual Comissão Europeia de manter esse objetivo. Portanto, há que ter inovação, há que apostar na investigação e também os instrumentos de financiamento que estão a ser desenhados para esse futuro quadro financeiro plurianual vão ter isso em conta. Portanto, a questão da sustentabilidade vai estar sempre subjacente nos projetos candidatos a financiamento. E, portanto, da parte da indústria, há que haver essa inovação e essa capacidade de inovar até para conseguir financiamento. Por exemplo, nós temos que nos colocar a nós próprios, a nós, quando eu digo aqui ao nível nacional, ao nível europeu, quais são as vantagens estratégicas em termos de indústria que a Europa pode ter daqui a 10 anos. E é aí que nós temos que trabalhar. Quais são as vantagens estratégicas? A sustentabilidade é uma delas. As questões de coordenar ou articular a progressão da indústria e atingir objetivos que são de neutralidade carbónica coloca a União Europeia, de facto, na frente, porque não há mais nenhuma região no mundo que esteja tão avançada nestes termos. E, na verdade, é nessa aposta que a Comissão Europeia que a manteve e que foi apoiada pelos Estados-membros, os mais membros representados pelos seus primeiros ministros, chefes de Estado e de Governo, e, portanto, é isso que se mantém. Agora, eu acho que é, sobretudo, importante haver parcerias e colaborações entre a academia. Nós temos, por exemplo, nós visitamos muitas empresas e trabalhamos com muitas associações. Por exemplo, a Direção-Geral das Atividades Económicas fez todo um trabalho de acompanhamento com a Comissão Europeia, com a DG Grow, desde 2021, de trajetórias de transição. Ou seja, a Comissão Europeia determinou setores ou clusters, ou ela chamou-lhe ecossistemas, em que definiu com alguns atores o roadmap para alcançar a competitividade, os objetivos da sustentabilidade no futuro. E chamou-lhe a isso Transition Pathways. Ora, Portugal esteve muito presente nessas Transition Pathways e, nomeadamente, estivemos a liderar alguns desses processos. Portanto, no fim, chegamos a um conjunto de recomendações pensadas ao nível europeu para que, aplicadas à indústria, ditarão o bom caminho para este sucesso. E trabalhamos, nomeadamente, com indústrias intensivas em energia, que é difícil de fazer esse processo de descarbonização. Trabalhamos com a própria indústria do cimento e dos químicos muito ativamente e eles estão a fazer progressos surpreendentes. Eles no início diziam-nos não é possível, não somos capazes até 2030 de atingir a meta. Não somos capazes até 2050 de ter a neutralidade carbónica. E agora dizem-nos, somos capazes. Nós com a indústria, por exemplo, do cimento, quando visitei a Cécil, é apenas um exemplo, eles mostraram-nos o projeto que estão a fazer de florestação, em que, ao mesmo tempo que retiram a rocha para fazer o clinker, que é o que depois dá origem ao cimento, tiveram a preocupação de ir estudar
as árvores, a flora autóctone da Serra da Arrábida, e estão a plantar toda uma parte, ao mesmo tempo que vão tirando de um lado, vão replantando. Ainda ontem, nessa conferência, na reunião onde eu estive em Varsóvia, dei alguns dos exemplos que as indústrias intensivas de energia em Portugal estão a fazer, e brilhantemente, e disse-lhes que há várias utilizações até desses sítios. O próprio sítio da Cecil não só tem este projeto de florestação, como também entrou numa cena muito famosa do filme Fast and Furious, que foi filmado aqui em Portugal, e eu acho que de toda a conferência só retiveram o Fast and Furious, foi filmado em Portugal numa coisa de cimento. Portanto, foi toda a gente só falava no fim. Mas Fast and Furious à parte, as empresas portuguesas, nesse contacto que vai tendo na Europa, elas comparam bem com o que se passa noutros países da União Europeia? Sim, nós temos um tecido empresarial, quer dizer, cada país tem características diferentes no seu tecido empresarial. Por exemplo, nós temos setores tradicionais que se calhar não estão presentes noutros países, como é o caso dos têxteis. Também ontem a minha equipa esteve a visitar um projeto extraordinário na Valérios, que é uma empresa dedicada à sustentabilidade, em que esfarrapa, e este é o termo que eles utilizam, esfarrapa as sobras da indústria têxtil, compra às fábricas as sobras da indústria têxtil, esfarrapam as fibras e produzem uma fibra nova, que vai depois permitir fazer um novo tecido. E o que está por detrás dessas fibras, nós temos fibras a partir da cortiça, temos fibras a partir do eucalipto. Dizia-me a minha colega que esteve a acompanhar essa visita que a fibra que era extraída do pinheiro dava um tecido que parecia couro. Ou seja, nós estamos a fazer esta transformação e somos pioneiros no mundo. Na Europa, só nós e a Alemanha é que, por exemplo, temos um know-how de têxteis técnicos, e têxteis técnicos são tecidos que estão preparados, por exemplo, com um fato impregnado de determinada substância, não tem a malária, portanto, repele o mosquito que provoca a malária, ou são fibras que, por exemplo, pode utilizá-las intensamente e não fica com cheiro a suor. Isso é útil quando se está em determinados locais que não tem acesso a mudar de roupa tão frequentemente e tudo mais. Ou seja, os têxteis técnicos, nós estamos a dar cartas no mundo. Portanto, nós comparamos muito bem. E até nesta questão dos direitos aduaneiros, nós também temos indústrias que dão cartas, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando eu lá estive, a nossa cerâmica, os têxteis lar, são reconhecidos como dos melhores. E porquê? Não só porque são bons em termos de qualidade, porque também têm práticas sustentáveis, e nós, na Direção-Geral das Atividades Económicas, somos em Portugal também a entidade que aprecia as candidaturas e que atribui o rótulo ecológico da União Europeia. O rótulo ecológico da União Europeia é um selo de sustentabilidade que existe desde 1992. Imagine, sustentabilidade em 1992. Foi pensado em conjunto pela União Europeia, e quem cumprir os critérios do rótulo ecológico da União Europeia automaticamente está dispensado em muitos dos processos de fazer qualquer outra coisa. Portanto, quem tenha o rótulo ecológico da União Europeia automaticamente quer dizer que tem a sustentabilidade em todos os seus poros, salvo seja. Vamos ver se ninguém se lembra de terminar com esse tipo de medidas. Deixe-me avançar. Eu estava a pensar do outro lado do Atlântico. Deixe-me avançar para o Eduardo mais uma vez. A Comissão Europeia aprovou já neste ano a terceira reprogramação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC. Que impacto é que esta reprogramação pode ter no setor de base florestal? Eu vou responder, mas gostava de recuar um bocadinho também, até para entrarem aqui em dinâmica com os colegas, sobre esta questão do momento em que estamos a viver, vamos ter um novo orçamento comunitário
como o Henrique teve a possibilidade de dizer, com as propostas que vão surgir em junho e preparar-nos para o futuro e das metas que estão a ser mantidas e de como é que essas metas podem ou não... e a remodelação que também se quer fazer do orçamento e dos instrumentos, nós temos que estar atentos e há uma maior atenção sobre uma certa desindustrialização que a Europa viveu e que estamos aqui também num setor em que isso é importante ver, mas porque eu acho que temos uma grande oportunidade para setores, para os nossos recursos endógenos, seja a indústria agroalimentar, seja a indústria florestal, que temos uma diferenciação na questão dos ganhos de valor. E nos relatórios, que temos falado do Draghi, o que o relatório Draghi traz de muito interessante é um dos seus fundamentos dizer que a competitividade e a descarbonização podem se obter, têm que ser dois objetivos em simultâneo. Pronto. E esse é o que tem uma grande distinção face ao anterior ciclo institucional, em que havia mesmo uma redução das questões da produtividade e dissociá-las das questões da sustentabilidade. E mesmo aí, um conjunto de estudos da OCDE, em alguns setores, o que se viu é que nós já não conseguimos atingir alguns dos ODS porque não tivemos ganhos de produtividade daquilo que estava previsto. E nós temos que ter atenção a isso. Nomeadamente nos setores da agroindústria, em alguns deles, nós já não conseguimos atingir alguns dos objetivos que obrigava a acréscimos de produtividade de 28% até 2030 e eles não vão ser atingidos. E, portanto, nós temos este novo princípio de só obter as duas coisas em concreto, vem muito destes exemplos que a Fernanda deu de questões de inovação, mas temos que ver se esse gradualismo, se a questão anda par a par. Ou seja, se as questões da produtividade e da sustentabilidade, os objetivos da sustentabilidade, a inovação consegue acompanhar para ser de um gradualismo que seja possível de atingir. Se eu retiro uma série de produtos do mercado e não consigo substitutos, depois pode ser muito complicado. E eu acho que essa atenção agora existe. Há uma atenção que os objetivos têm que andar a par e isso é uma modificação muito importante. E para as indústrias, como a indústria florestal, temos que também ver, como eu disse na minha primeira intervenção, tem que haver um aproveitamento inteligente destes instrumentos, mas também a floresta não pode ser só algo que sirva de interesse para outros setores que não a floresta, se me faço explicar. Se a floresta é só um repositório de interesses do setor de energia, a certa altura não estamos também a desenvolver economicamente o setor da floresta. E temos também a fazer o trabalho de casa. Ou seja, o inventário das emissões tem que ser atualizado face ao que são as espécies florestais no nosso país. E, portanto, esse trabalho também é um trabalho que nós temos que fazer, quer ao nível da floresta, quer mesmo ao nível de outras atividades, tem que ser atualizado com as inovações e com certo tipo de apoios que nós damos, que tem que alavancar a comunicação dos nossos gases de efeito de estufa para depois para a ONU. Pronto, isto só também um aviso, o princípio é bom, mas temos de estar muito atentos como é que isto também depois tem impacto nos setores. Na questão do PEPAC, desculpem lá esta volta, na questão do PEPAC, houve uma terceira reprogramação. Eu acho já veio um pouco de trás, mas acho, até agora o novo Pacto para as Florestas que o Governo apresentou, acho que existe uma coisa, que existe uma certa reconhecimento geral da multidisciplinaridade que exige as florestas. E isso também se reflete ao nível dos fundos. Nós, neste momento, acho que nunca tivemos tantos fundos para a floresta. À partida, o financiamento não é um problema. Temos o PRR com um volume financeiro enorme para a floresta. Temos o PEPAC. Temos a possibilidade também de ter o Fundo Florestal. Temos o Orçamento de Estado. Temos também instrumentos financeiros que podem ser mobilizados. E temos de acelerar também. Pronto, sim. Sim. E na questão do PEPAC, o PEPAC está dentro destes instrumentos todos. E a preocupação da reprogramação do PEPAC foi no sentido da gestão ativa, e que tem-se falado muito. As fileiras mais organizadas na floresta fazem
essa questão da gestão ativa, outras áreas tem sido mais complicado. E, portanto, essa complementaridade e coerência. E outra questão é a questão do rendimento. E reconhecer que a gestão e o aproveitamento do solo é também de multiuso. E o interface entre o agrícola e o florestal é muito importante. E, portanto, temos que dar rendimento ao aproveitamento do solo, quer seja para a agricultura, quer para a floresta, e particularmente para esta interface, para alavancar e para contribuir para a sustentabilidade destes territórios. Henrique, a Europa vive agora um momento em que o rearmamento se tornou uma ideia-chave face ao contexto geopolítico internacional. Será que o Rearm Europe, com o financiamento que ele implica para a indústria da defesa, pode ser feito, ou corremos o risco que ele seja feito à custa de menor financiamento noutros setores e, em particular, na indústria de base florestal? À custa de alguma coisa terá de ser feito. Quer dizer, eu acho que estas coisas convém ter alguma honestidade nestas discussões, porque é impossível dizer que nós vamos gastar muito mais dinheiro em alguma coisa e que isso não vai impactar em sítio nenhum, a menos que haja um poço onde há dinheiro que não estávamos a usar. Portanto, se se vai investir na indústria da defesa, de algum lado ele vai sair. A primeira pergunta é, nós precisamos ou não precisamos de investir na indústria da defesa? E eu acho que a resposta a essa pergunta é, porquê que os finlandeses e os suecos, que em 90, quando pediram a adesão à União Europeia, entraram em 95 e disseram, já não temos que fazer de conta que somos neutros, podemos entrar na União Europeia, mas não precisamos de nada porque não há um risco para a nossa segurança, mudaram de opinião. Bom, eu acho que se eles fazem uma avaliação de segurança com esta alteração tremenda, nós não precisamos de saber muito mais para perceber que, de facto, o grau de risco é existente. Enfim, podemos saber muito mais, mas eu acho que, para quem não está no dia-a-dia a trabalhar nestes temas, eu acho que este é um indicador claríssimo. E depois temos o que está a passar nos Estados Unidos, que aconteça o que acontecer. E há agora uma nova ciência que é a trampologia, que é tentar perceber se o Presidente quer, de facto, fazer tarifas ou não. Peço desculpa, Fernanda, estou a razão. Direitos aduaneiros. Ou não, se quer, na verdade, quer criar um espaço de livre comércio e isto é só para pôr pressão. Essa ciência da trampologia parece mais ou menos irrelevante porque é um estrago que está feito, que é a confiança no aliado do lado de lá. E, portanto, por muito que se volte a recompor alguma coisa, esse estrago está bastante feito. E, portanto, nós aprendemos duas coisas. Precisamos ser mais responsáveis pela nossa segurança. Melhor, três coisas. Aprendemos que a nossa segurança não está garantida, há uma ameaça. Aquilo que aconteceu na Ucrânia, se nós lermos o que tem sido dito e o que foi dito por Putin, é um sinal de que há outros lugares que estão sob ameaça. Não, Portugal não, talvez não, mas se nós achamos que a União Europeia é uma união a sério, a Estónia, a Letónia e a Lituânia têm um grau de preocupação bastante alto e os polacos depois também têm. Portanto, nós temos que olhar para esta ameaça como sendo uma ameaça real e o segundo aspecto desta informação é os Estados Unidos não estão disponíveis para o que estavam. Eu não sei se não estão mesmo disponíveis para uma coisa substancialmente diferente, mas para o que estavam não estão. E, portanto, nós vamos ter que nos estar mais preparados, porque só há uma coisa que impede a guerra, que é a dissuasão. E, portanto, nós temos que mostrar que temos capacidade militar e que teríamos, no limite, disponibilidade para usar, que é uma questão mais complexa do que apenas estar armados. Isto tem que se fazer com dinheiro que vem de algum lado. É certo que há, neste momento, um processo que me parece interessante, que é, para já, de fazer isto com mais do que a União Europeia, nomeadamente nunca fazer isto sem o Reino Unido e, por muito que nos custe, com a Turquia. Com a Turquia, por muito que nos possa custar, a Turquia tem que fazer parte desta equação. E, portanto, neste momento está-se a falar não tanto da proposta da Comissão de permitir que os Estados gastem sem ir diretamente ao déficit, mas os países mais ricos e que têm preocupações com o déficit dizem não, isto não pode mesmo ir ao déficit diretamente. E, portanto, a possibilidade de criar um veículo especial que permita, à semelhança do que se fez com a crise financeira, colocar essas aquisições por essa via, mas isto tudo significa ir buscar a algum lado. O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos e agora secretário-geral da NATO dizia que nós podemos nos dar ao luxo de passar de 2% para 5% e retirando um pouco às políticas sociais porque gastamos imenso nisso. Certo, o impacto não é brutal, mas vão dizer aos 3% afetados que isso acontece. Portanto, isto vai ter efeito em algum lado. Qual é que é a única resposta? E desculpe ser longo, mas não há muita maneira de fugir a isto. A única resposta é produzir mais. Quer dizer, a única maneira do impacto de gastarmos mais noutra coisa não ser tremendo é se nós conseguirmos aumentar a nossa capacidade. Isso implica sermos mais competitivos num mundo que é substancialmente diferente. E, portanto, nós vamos ter que olhar para o mundo de uma maneira um pouco diferente. E deixe-me só aqui aproveitar, boleia, mantendo esta ideia de que também conversamos aqui um bocadinho,
quero aproveitar a boleia daquilo que a Fernanda Ferreira Dias dizia, por exemplo, a propósito da participação nos financiamentos europeus. Nós demos um salto de participação nos financiamentos geridos descentralizadamente, nomeadamente no Horizonte Europa. Subimos em relação ao que tínhamos antigamente, muito no período em que o Comissário Moedas foi Comissário, não tanto porque ele estivesse lá a dar-nos o dinheiro, mas porque tornou mais visível, e isso é algo que nós temos que aumentar. É evidente que as grandes empresas têm capacidade para o risco dos financiamentos europeus, que têm taxas de sucesso, com sorte nos 15%, com norma nos 7%. São muito competitivos. Portanto, se calhar já há uma coisa que o atual Ministério da Economia está a fazer numa parte destes financiamentos, mas se calhar tem que ajudar mais empresas a irem assumir este risco. Porque nós precisamos que as empresas portuguesas vão buscar dinheiro fora do Orçamento Nacional, incluindo neste conceito de Orçamento Nacional, sem rigor, com o rigor de tarifas, o dinheiro que vem da União Europeia. E, portanto, eu diria, aumentar a nossa competitividade é indispensável para responder à sua pergunta, porque o dinheiro vai ter que vir de algum lado e, em parte, vai ter que vir de onde vinha, de onde estava. E uma parte desse potencial aumento da competitividade vem, na verdade, de medidas para a simplificação do investimento. Ângela, a Comissão aprovou o pacote Ómnibus, são 6 mil milhões de euros, exatamente neste sentido, de medidas para a simplificação do investimento, com o objetivo de fomentar a competitividade, que, segundo o relatório Draghi, já todos sabemos, é um dos problemas mais graves da União. Está otimista quanto à eficácia destas medidas? Era uma pergunta para a Ângela, mas o Henrique também pode responder se quiser. Não. Bom, todo este pacote também é preciso, já falámos disso, um bocadinho histórico, como é que aqui chegámos, mas acho que é muito importante pô-lo em perspectiva. O Pacto Europeu, o Green Deal, o European Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, surgiu na sequência da crise financeira, a meio do Covid, quando ainda estávamos todos a organizar-nos e, portanto, surgiu como uma forma, apesar de se chamar verde, como dizia há pouco, acho que foi o Henrique, era muito mais do que só o tema do tema ecológico e do que o tema, era também o tema, era muito mais do que o tema só ecológico e verde, mas também era o tema da economia e também o tema social. E, portanto, era uma abordagem, e é uma abordagem sistémica para toda a economia e que toca os vários pontos. E surgiu muito também como reação a este estado de coisas e de forma a dar e conferir resiliência às empresas e ao tecido empresarial e à atividade económica na Europa em reação àquelas crises todas que, de facto, não conseguimos facilmente adaptar-nos a elas. E, portanto, era esta transversalidade do Pacto Ecológico que, no fundo, agora, na sequência das eleições de 2024, que foi o ano das eleições, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, que culminou com esta deriva trumpista que estamos a assistir muito ferozmente anti-sustentabilidade, anti-ESG, anti-diversidade, equidade e inclusão, ativamente, e surge-nos então o relatório Draghi e esta lógica da competitividade que já falámos todos. Mas, de facto, a Europa está aqui numa fase de encruzilhada, a ver-se com desafios ao nível militar, ao nível da segurança alimentar, segurança económica, segurança energética, enfim. E surge então esta tentativa de desregulação, de aliviar o peso que este pacote de reporte de sustentabilidade trouxe às empresas, mas surge um bocadinho ou seja, visa endereçar o tema dos custos, mas, na verdade, não faz uma análise de custo-benefício exatamente quais é que seriam os benefícios que iríamos ter, na medida em que estamos a falar de legislação que muita dela nem sequer chegou a ser aplicada às empresas. Estava em vigor, mas não estava alguma ainda em fase de transposição, etc. E, portanto, eu diria que as empresas, desde logo, estão com uma oportunidade de ganhar algum tempo, porque, de facto, o pacote Ómnibus, antes de mais, é importante dizê-lo, é uma proposta, portanto, ainda está em fase, tem todo um caminho pela frente para a aprovação ao nível do processo legislativo europeu. Foi autonomizada a chamada diretiva Stop the Clock, no fundo, para dar alguma segurança, tentar conferir segurança às empresas, para perceberem pelo menos que timings reajuste nos timings e aumentar em 2 anos o prazo de começarem a reportar as empresas que agora estavam à boca de começar a reportar em 2026, passa para 28.
E no caso da diretiva de diligência devida, é dado mais um ano para os Estados-membros transporem. E, portanto, esta outra diretiva já está a andar mais rapidamente, já se conseguiu consenso e acordo entre o Conselho e o Parlamento. Portanto, claramente vai conferir essa segurança, mas tudo o resto ainda vem, então, para o processo legislativo. O que é que isto significa? Por exemplo, este trílogo, não é, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e na sequência da proposta da Comissão, e, quer dizer, já tudo aponta para que as alterações materiais a esta legislação efetivamente só possam vir a ser aprovadas mais para o final do ano. Está marcado para dia 13 de outubro a reunião do Comitê Jurídico do Parlamento Europeu que vai analisar a proposta e, portanto, claramente, antes do final deste ano, início de 2026, não temos a proposta, ou seja, o resultado da proposta, mas está, de facto, aberta a caixa de Pandora no sentido que está uma proposta, mas a partir do momento em que se reabre esta discussão em torno destas diretivas, nomeadamente a diretiva de reporte, os co-legisladores podem avançar com sugestões de alteração e, portanto, a configuração daquilo que virá a ser a alteração, nomeadamente à diretiva de reporte, mas também à due diligence, ainda estamos para ver, porque, de facto, ainda a precisão vai no ar, como se costuma dizer. Agora, que, de facto, isto perspectiva para as empresas uma grande redução no âmbito de aplicabilidade das empresas que ficam abrangidas, nomeadamente pelas obrigações de reporte, é um facto. Na ordem dos 80% a redução, cerca de 55 mil empresas a nível europeu vai passar-se para cerca de 7 mil, aquelas que têm uma obrigação de reporte direto, não é? E, por outro lado, prevê-se a eliminação da obrigatoriedade a prazo que estava prevista das empresas, das PMEs, cotadas virem a ter de reportar diretamente. Vão ter, eventualmente, ser chamadas a dar informação às empresas maiores, que essas sim ainda continuam com obrigações de reporte. Ainda assim, a Comissão também teve a preocupação de limitar aquilo que seja, de definir limitações para aquilo que venha a ser a obrigação ou as informações que podem ser solicitadas a PMEs, precisamente para conter este efeito de espalhamento, digamos assim, que a diretiva previa. Portanto, essas obrigações de reporte vão estar contidas, digamos assim, naquilo que virão a ser os estándares voluntários de reporte para as PMEs, que vai, no fundo, trabalhar sobre uma versão que foi dada a conhecer no final do ano passado, mas que agora vão ter de ser trabalhadas novamente, nomeadamente a Comissão já mandatou o EFRAG para começar a trabalhar sobre as novas normas de reporte de sustentabilidade, no fundo para tentar simplificar, reduzir o número de informações a reportar, centralizar sobretudo nos reportes de aspectos mais tangíveis, mais métricos do que propriamente mais as descrições e qualitativas e, portanto, esta bola está a rolar. Também desaparece a previsão de virem a existir estándares de reporte específicos para diferentes setores, portanto, estándares setoriais, o que, de alguma forma, perspectiva que é um alívio para as empresas, mas eu diria que, na verdade, também é uma oportunidade perdida, porque mesmo para as empresas podia, porventura, ser mais fácil reportar naquilo em que é o seu setor, aquilo em que faz mais sentido, do que propriamente estarem a reportar de uma forma mais alargada. E se calhar uma boa maneira de limitar o âmbito de aplicação da diretiva, em vez de ser simplesmente reduzir o número, aumentando o limiar das empresas abrangidas de 250 trabalhadores para 1000, podia, porventura, ter-se escolhido um caminho que, se calhar, fazia mais sentido do ponto de vista da materialidade, que era, então vamos escolher, se calhar, alguns setores mais críticos, que mais do que uma questão de número de trabalhadores, realmente podem gerar riscos e portanto, devemos todos estar mais atentos. E, portanto, o que eu diria, só para concluir, eu já sei que está a ficar nervoso com o tempo, a body language é evidente, mas para as empresas, desde logo para as empresas portuguesas, a maior parte do tecido empresarial português é PME, e, portanto, vai sentir este alívio, já agora na Europa toda, não é só cá, mas o que eu acho, o inimigo das empresas é esta insegurança, esta falta de certeza do que aí vem. E, portanto, o mais rapidamente possível, obviamente, este processo dar-se, mas as empresas, e muitas delas já investiram em capacitar-se, em formação, em obter dados, etc., para o reporte, em preparação para o reporte. E isso lá está, para não haver aqui um volte-face
enfim, frustrar expectativas e trabalho e investimento feito pelas empresas. O que as empresas, o que eu aconselharia era continuem com esse trabalho, se calhar vão ganhar alguma folga de algum tempo para o fazer, então há uma oportunidade de aproveitar o que já foi feito, alavancar nisso, não perder, não dar como um investimento afundado, não é? E perdido, mas sim aproveitar para desenvolver business case, para desenvolver este aspecto de considerar aspectos de sustentabilidade no curto e no longo prazo. Isso dá resiliência, dá sustentabilidade a longo prazo à empresa, da perspectiva financeira e económica também, desde logo. E aproveitar para pensar neste tema do reporte com algum alívio nos prazos, não só numa lógica de compliance, mas lógica de olhar para isto de uma forma estrutural e ver a oportunidade em termos de geração de valor que isto pode trazer para as empresas e, portanto, aproveitar o que já foi feito. Obrigado, Ângela. Obrigado, Eduardo, Henrique e Fernando. O nosso tempo fica por aqui. Aliás, se isto fosse os Oscars, já estávamos a ouvir aquela música de saída, não é? Que indica que as pessoas têm mesmo de terminar. Obrigado aos 4. Obrigado. Obrigada. E vivemos numa era em que a informação deixou de ser apenas uma ferramenta. É uma condição essencial para decisões conscientes, sustentáveis e também eficazes. No setor florestal, com esta importância estratégica, o acesso a dados fiáveis, atualizados e objetivos é absolutamente fundamental. Seja para quem trabalha no terreno, investiga, define políticas ou simplesmente quer compreender melhor os recursos naturais, o conhecimento bem fundamentado é o ponto de partida para transformar, antecipar riscos e criar também oportunidades. É neste contexto que hoje apresentamos uma nova ferramenta que acreditamos representar um avanço importante neste caminho. O setor florestal em Portugal é extenso e diversificado, com dados que vão da ocupação do solo até à produção industrial. No entanto, essa informação encontrava-se dispersa por várias entidades e também em vários formatos, dificultando o acesso, a análise e a utilização. Tornou-se, por isso, absolutamente essencial uniformizar e organizar essa informação, facilitando a extração e compreensão dos dados. A criação de um portal agregador com base nos princípios FAIR, dados fáceis de encontrar, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, permite como resposta e surge como resposta a essa necessidade. É assim que nasce o Forest Stats, uma plataforma aberta e gratuita que reúne e comunica dados e indicadores do setor florestal a partir de fontes públicas e oficiais. Um passo concreto para tornar a informação florestal mais acessível, útil e mobilizadora. A generosidade das florestas é infinita. Dão-nos o ar que respiramos, purificam a água que bebemos, abrigam uma biodiversidade extraordinária. Em Portugal, a floresta ocupa mais de 1/3 do território, fruto de séculos de dedicação, crescimento e renovação. Mas a floresta é muito mais do que paisagem. É um motor económico que sustenta bioindústrias que representam 10% das nossas exportações de bens e mais de 5% do PIB nacional. Conhecê-la é o primeiro grande passo para a proteger e valorizar. Já se perguntou como tem mudado a nossa floresta ao longo dos anos? Ou quantas pessoas, por exemplo, emprega o setor? Agora já pode descobrir tudo isto e muito mais num só lugar. Apresentamos o Forest Stats, a plataforma que reúne os principais dados de fontes oficiais sobre a floresta. Vamos explorar juntos? Na página principal é possível visualizar indicadores de consulta rápida, bem como infográficos temáticos e outras novidades. A informação está distribuída por 13 áreas temáticas e provém de um conjunto de mais de 450 variáveis. Ao selecionar uma variável, é possível filtrar a informação, visualizá-la em formato de tabela, gráfico ou mapa interativo e até descarregá-la.
A ficha de metadados garante ao utilizador toda a informação sobre a variável, como a fonte oficial ou a data da última atualização, entre outros detalhes. É simples, rápido e intuitivo. Se é investigador, estudante, gestor florestal ou apenas um curioso sobre a nossa floresta, este é o seu portal. Aceda a www.foreststats.pt e explore a floresta portuguesa como nunca antes foi feito. Este é um projeto inserido na Agenda Transforme, que conta com a colaboração de múltiplos parceiros e é financiado pelo PRR. E para nos apresentar de forma mais profunda e aprofundada esta plataforma Forest Stats, chamo o diretor-geral da Beyond, Gonçalo Almeida Simões. Já que estamos a falar em partilha de recursos, vamos partilhar este recurso. E, portanto, Gonçalo, começando exatamente pelo início, o que é esta plataforma? Bem, basicamente o vídeo já explicou muito do que é esta plataforma, já vimos aqui o que seria uma interação do utilizador com a plataforma, mas explicar um bocadinho mais quais foram as origens e, sobretudo, quais foram os objetivos. É um agregador de estatísticas sectoriais, isto é uma forma muito técnica de explicar o que é, basicamente é sabermos mais da nossa floresta e de uma forma muito mais fácil e muito mais simplificada. Basicamente, o Forest Stats é financiado pelo PRR, e aqui temos uma boa notícia a dar ao país, porque muito se fala dos problemas de execução do PRR e nós estamos a fornecer um entregável à sociedade 8 meses antes de acabar o prazo de execução para o PRR. É um consórcio com 56 parceiros, 30 projetos, com a coordenação geral da Altri Florestal, a direção técnica do Forestwise e depois, porque sem parceiros não se fazem projetos, temos a Beyond, a Forestwise, o Instituto Superior de Agronomia, a Forestis e a ANEFA, a quem agradeço desde já toda a colaboração neste projeto. São basicamente 3 pilares. O problema que foi identificado, a solução que nós pensamos humildemente que está neste momento acessível ao grande público e depois o resultado. Temos desde já um grande problema, que são os dados desatualizados sobre a floresta em Portugal. Basta pensar que temos um inventário florestal nacional, que a última atualização foi em 2015, teremos agora uma em 2025, mas realmente é preciso dar mais ritmo à disponibilização dos dados florestais em Portugal. Porquê? Porque o setor económico precisa de acelerar aquilo que são as suas decisões. Mas aí não podemos tocar porque é uma prerrogativa pública. Então onde é que fomos? Fomos precisamente identificar na parte qualitativa quais eram as dificuldades. E aí vimos que havia dados muito dispersos, ou seja, muitas fontes, uma diversidade enorme de formatos e isto tem como consequência o desconhecimento da sociedade sobre a floresta em Portugal, nomeadamente para emitir opiniões, o desinteresse dos proprietários porque não podem tomar decisões atempadas do ponto de vista empresarial e depois também aquilo que é alguma dificuldade na definição de políticas públicas quando se olha para a estatística florestal. E, portanto, quisemos aportar aquilo que nos pareceu ser uma parte da solução. E é precisamente isto, é o Forest Stats, é uma nova plataforma de informação florestal que não traz informação nova. É um ponto muito importante, ou seja, não cria informação. Não traz ainda, mas o que faz é, sobretudo, agregar e comunicar dados já existentes de uma forma consolidada. E aí sim o resultado, que é a facilidade de acesso à informação, uma visualização simples, porque é muito mais gráfico, já vamos ver, e que permite um melhor planeamento e tomada de decisão. Dar esta nota, o acesso é gratuito, aliás, não podia ser de outra forma, porque é financiado pelo PRR. Nós quisemos fazer uma parábola do que era o antes e o depois do Forest Stats, e de uma forma humilde. Mas a verdade é que isto eram os famosos shapefiles que o setor florestal conhece bem. Por exemplo, aqui fomos buscar o exemplo dos carvalhos, ou seja, onde é que existem carvalhos em Portugal, e poderão ver aqui, ou não porque estão longe, mas saíam-nos 65 mil linhas que tinham que ser tratadas. E, portanto, o que quisemos fazer com o Forest Stats foi precisamente isto. E ali podem ver também, estamos a referir-nos exatamente ao mesmo tema, estamos a referir-nos aos carvalhos, e de uma forma muito gráfica, muito simplista, que mesmo os jornalistas, com a falta de tempo que têm hoje, conseguem perceber exatamente, com aquela gradação de cores, quais são as regiões onde existem carvalhos em Portugal.
e, portanto, foi basicamente isto que quisemos fazer. A informação que já existia, torná-la muito mais acessível e muito mais gráfica. Este dado aqui de simplificar é importante para os jornalistas, mas também para todas as pessoas, não é? Para todas as que estão aqui, as que nos estão a ver, e para que não se percam nesta floresta. O site é muito bonito, porque o mapa florestal também se presta a isso. O site é muito bonito, mas para que não se percam nesta floresta de informação também, como é que se pode aceder, como é que estão organizados e quais é que são as fontes desta informação toda, como nos estava a dizer? Bem, a nossa lógica foi a seguinte: dividimos por 13 temas. Isto é exatamente como podem ver no site. E, portanto, podiam ser mais temas, menos temas. Teríamos sempre que começar por algum sítio. E, portanto, dividimos por 13 temas, que vão desde o ambiente até ao território. E aqui conseguem ver de forma mais precisa que temos 450 variáveis e que as fontes oficiais, não interessa aqui hierarquizar, mas que as pessoas percebam quais foram as fontes onde fomos buscar inspiração, desde logo INE, ICNF, FAO, Eurostat e por aí fora, e foi assim que chegámos realmente a todas estas variáveis. E aqui também, para termos uma noção, neste momento, das 450 variáveis, quais são as variáveis por tema. Ou seja, isto tem a ver com a disponibilidade de dados, temos 94 variáveis no tema economia, temos 9 no tema da sanidade florestal. Isto não quer dizer nada, Patrícia, que um seja mais importante que o outro. Tem a ver com as fontes e com a questão da disponibilidade de dados. É apenas o que tem mais informação, exatamente, conseguimos perceber, de facto, esta contagem decrescente, digamos assim. Pode explicar-nos, por exemplo, se eu quiser aceder, agora quando acabarmos este evento, se eu quiser aceder a esta plataforma, como é que eu posso fazer uma pesquisa? Bem, basicamente o que tentamos aqui em 2 minutos é colocar-nos na posição do utilizador, ou seja, como se toda a plateia que está aqui presente estivesse a entrar no site a partir do Google, que normalmente uma pessoa faz, e, portanto, bastará ali na parte do endereço eletrónico colocarmos www.foreststats.pt ou não apenas Foreststats, porque já está a aparecer no topo das pesquisas, e a partir daí entramos e percebemos quais são os temas e, de forma muito relevante, temos logo no princípio do site a informação que quisemos tratar em infográficos, aqui as áreas ardidas por ocupação do solo, mas também as exportações de bens associados ao setor florestal, e, por que não, quais as espécies dominantes em Portugal ao nível da floresta. Tudo de forma muito gráfica e facilmente consultável. Se quisermos aprofundar a nossa pesquisa, pois aí temos que ir à barra inicial, escolhemos aqui 2 temas, podiam ter sido outros, foram estes. O primeiro tema que escolhemos tem a ver com as espécies invasoras, porque é um tema realmente muito relevante para a floresta portuguesa. E, portanto, aqui poderemos escrever Carta de Ocupação do Uso do Solo. O sistema vai-nos pedir, a partir daqui, para começarmos a afunilar, ou seja, qual é o tema realmente que estamos à procura dentro da Carta de Ocupação do Uso do Solo. Neste caso são as florestas de espécies invasoras. A seguir o tema vai-nos perguntar qual é a região que queremos abranger em termos de mapa. Aqui vamos à dimensão administrativa concelho, vamos selecionar todas as regiões para nos sair o mapa de Portugal por inteiro e vamos aos dados mais atuais. Aqui deparamos desde já com um problema, é que os dados mais atuais são de 2018 e, portanto, a última COS é de 2018, o sistema vai-nos fornecer realmente uma tabela, primeiro, e depois um mapa com base nos dados mais atualizados. E aqui, mais uma vez, esta é a tabela que o sistema nos fornece, depois podemos escolher a opção mapa e aqui vamos perceber realmente, isto é uma informação, por exemplo, muito útil para os municípios para perceberem onde é que estão as invasoras em Portugal, nomeadamente a acácia. Aqui está ordenado por ordem quantitativa, ou seja, número de hectares onde existe mais acácia em Portugal. Por último, para vos dar um exemplo completamente diferente, vamos mais uma vez à barra inicial, escrevemos em termos de palavra-chave aquilo que queremos encontrar e vamos, por exemplo, às áreas protegidas, que também é algo que se busca muito nesta plataforma do Foreststats. Mais uma vez o sistema pergunta-nos qual é a região, mais uma vez aqui vamos fazer uma pesquisa
o mais abrangente possível, mas poderíamos ir a concelho, distrito, NUTS 3, NUTS 2 ou NUTS 1, e depois o período, e aqui temos uma boa notícia, as últimas informações são de 2024, portanto, informação bastante atualizada. Ver resultados, mais uma vez vai-nos fornecer a tabela, em primeiro lugar, muito mais vantajosa do que temos um shapefile, e depois o mapa, e passamos a perceber em Portugal onde é que se situam as áreas naturais. Portanto, é sinceramente muito mais fácil do ponto de vista do utilizador e pronto, assim de forma muito resumida, é isto que podemos fazer em termos de viagem dentro do Forest Status. Exatamente, e muito intuitivo, porque por cores pelo menos percebemos, se não todos, quase todos, e portanto acaba por ser essa realidade. Eu há pouco dizia que se quisesse sair daqui deste evento e fazer esta pesquisa, se o podia fazer, mas a questão é essa, eu já posso fazer essa pesquisa? Exatamente, já podemos fazer esta pesquisa, aliás, através do telemóvel que têm nas mãos, basta apontarem ali ao primeiro QR Code e vão ter o acesso ao Forest Status. O segundo QR Code é um questionário, é exatamente a mesma coisa que tem no panfleto que receberam na entrada, e depois está lá atrás o Manuel Inácio, que é o gestor da nossa plataforma Forest Status, a quem eu agradeço o empenho para o desenvolvimento deste projeto. E está lá atrás um computador onde as pessoas depois, para além de experimentarem ao vivo e a cores no telemóvel, podem também experimentar no próprio computador. Gonçalo, obrigada por esta explicação e ficamos todos com este site, com este endereço em mente, seja público em geral que quer compreender melhor naturalmente o setor florestal, especialistas que procuram dados mais robustos para a investigação e desenvolvimento de projetos que são também muito necessários e muito úteis, agentes económicos em busca de novas oportunidades de negócio ou decisores políticos, que hoje estão cá muitos, que precisam desta informação objetiva e também atualizada para tomar decisões com base em fontes de informação e de base científica. Esta plataforma foi construída exatamente para isso, para facilitar a vida de cada um de nós. O conhecimento está mais acessível, por favor. Deixo o convite, em nome da Beyond, também todos podem utilizar. Obrigada, Gonçalo. E depois de termos conhecido esta plataforma, peço que nos dedique também a algumas palavras o Sr. Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira. Terá de ser por aqui. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Quero naturalmente cumprimentá-los, mas de uma forma especial, a oportunidade de poder vir aqui hoje perante vós, perante quem trabalha, quem todos os dias está no setor florestal, poder participar no 5º Prémio da Floresta, que é a sustentabilidade. Agradeço muito o convite. Parte do Sr. Presidente da Beyond, Engenheiro António Redondo, agradeço a todos os associados, a todas as equipas que prepararam e desenvolveram este nobre e relevante prémio para poder dar visibilidade, centralidade e foco à floresta portuguesa, mas também quero cumprimentar todos os intervenientes que estiveram aqui a refletir e a contribuir aquilo que é a representação do país, além fronteiras, mas também posicionar aquilo que é os desafios que vivemos do presente, que aqui registrei. Não estamos a falar de tarifas, estamos a falar de direitos aduaneiros, uma linguagem que temos que ajustar relativamente àquilo que é um momento difícil, também a floresta vive, naquilo que é a criação de valor e de riqueza, nas exportações em particular, além fronteiras. Mas também cumprimentar e agradecer todos os intervenientes do setor que todos os dias, como disse, trabalham, se dedicam, não só à indústria, à transformação. Cumprimento aqui o Sr. Presidente da CAP, também o Sr. Presidente, que assumiu há bem pouco tempo funções da Forestwise, mas também ao Jornal de Negócios e também ao Correio da Manhã, por darem a oportunidade e se associarem a este evento, e também à PwC e demais entidades. Eu queria ser breve, registrei muito daquilo que foi dito, tirei algumas notas, mas dizer-vos que é importante que o país, de facto, se posicione para aquilo que são os desafios
não só interpretar o que aconteceu até aqui, coisas boas, conforme a indústria, a transformação, a inovação, a bioindústria, aquilo que é as fileiras em particular que hoje representam em Portugal não só a criação de valor, criação de riqueza, criação de emprego, mas também aquilo que é o posicionamento e a representatividade do país lá fora com esse valor e essa inovação que também é reconhecida. E, de facto, foi aqui dito que é preciso ter este nome, sustentabilidade, tem que ser ajustado àquilo que é sustentabilidade, não ser desvirtuado. Desvirtuado por tendências, como o Sr. Presidente aqui disse, da Beyond, de momentos conjunturais, de visões naturalmente respeitáveis, mas muitas das vezes enviesadas daquilo que é a necessidade que todos reconhecemos de estar associados à conservação, à biodiversidade, a respeitar os desígnios dos tempos, das alterações climáticas, mas sobretudo há uma questão que é central. E não é por estar aqui hoje, já me ouviram e ouvem muitas vezes a mim, ao Sr. Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro, ainda há bem poucos dias, a questão de criar valor e criar riqueza para todos os intervenientes, desde o proprietário, o produtor, a transformação, os agentes, os prestadores de serviços e a indústria. Porque todos têm o seu espaço, a sua pertinência, mas, sobretudo, a necessidade que o país tem. Sabemos dos indicadores daquilo que é o valor acrescentado que a floresta traz ao país. 2,6, 2,7 mil milhões de euros de balança comercial positiva. Mas temos que olhar aquilo que é os problemas estruturais que o país vive. Vive no aumento das importações, sabemos bem o que é que a indústria nos diz, os agentes, está aqui o Centro Pinos, estão aqui muitos dos intervenientes do setor, a CAP, outros players, que nos dizem que é de facto preciso fazer mais e fazer diferente. E por ser assim, a necessidade de olharmos para isto de uma forma, de uma vez por todas, de forma estrutural, é que na resolução do Conselho de Ministros, o Sr. Ministro da Agricultura foi mandatado para apresentar, não é mais um estudo, não é mais uma visão conforme, respeitando o que foi o passado, com a bondade de todos os intervenientes, mas apresentar de facto aquilo que o país tem de melhor, olhando para a investigação, olhando para os estudos, olhando para os contributos do setor e colocando em cima da mesa um plano de ação concreto para o país, um plano de intervenção para a floresta. E foi isso que estive com a minha equipa, mas também com os intervenientes, como disse, estão aqui, todos os representantes do setor da floresta, e os que cá não estão, dezenas deles. Durante alguns meses estivemos, durante 90 dias, a trabalhar, ouvindo, aprendendo, registando, recebendo os seus contributos, para que no curto, médio e longo prazo pudéssemos definir para o país, de uma vez por todas, um plano de ação de intervenção para a floresta, que o Sr. Ministro da Agricultura bem disse e bem diz, um pacto nacional para a floresta. Que seja um plano que nós estruturamos para 26 anos, 2025, 2050. Independentemente dos governos, possamos ter uma estratégia que não se vacile, porque ela é uma estratégia, como eu disse, pensada para o setor, para o pulsar da floresta, como disse, para todos os intervenientes. E este plano foi este governo que o apresentou, foi este governo que no dia 21 de março, simbolicamente, não foi por acaso que foi apresentado na UTAD, como estamos vindo ao ISA, à Escola Superior Agrária de Coimbra, a todas as outras instituições de ensino superior, Coimbra de seu agrado. Mas, por exemplo, como sabem, precisamos de engenheiros florestais. E para quem não sabe, os últimos dados de adesão aos cursos letivos do início do último ano letivo, concorreram para engenheiros florestais 11 jovens, nas 3 escolas superiores que formam engenheiros florestais. 2 para a UTAD, 2 para a Escola Superior Agrária de Coimbra, sou professor, é verdade, na primeira fase, e 7 para o ISA. Isto é preocupante. E porquê que é preocupante? Porque aquilo que se tem falado nos últimos anos, em certa medida, é pela negatividade do setor florestal, é pelos incêndios, é pela desgraça, é pela perigosidade, é pelo risco. E não é por aquilo como estamos aqui a fazer hoje. Falar pela importância que a floresta aporta à sustentabilidade.
aquilo que é o maior contributo da floresta, inequívoco, para a biodiversidade, para a economia das nossas comunidades que estão, por exemplo, no interior do país, 14% que estão no interior e muitas delas ainda têm na floresta um pilar para poder sustentar a sua vida, o seu agregado familiar. E, portanto, é com as preocupações e aquilo que foi, mais uma vez, enfatizo, os contributos, de estruturar algo que, para ser rápido, foi elencado, e já é público, como sabem, o plano, em 4 pilares fundamentais: valorização, resiliência, propriedade rústica e a questão também da governança. E nesta medida, o primeiro pilar da valorização foi aqui dito, a importância que tem, a necessidade de que temos que aumentar a produtividade, mas para garantir a resiliência contra os incêndios, contra as pragas, contra as doenças, contra a forma que se sente que vemos e verificamos na plataforma, que também sublinho e agradeço esta inovação no âmbito do programa do Transforme, muito importante, a plataforma de aceder aos dados, poder tomar decisões e poder verificar como é o caso das invasoras lenhosas, que estão, desculpem o termo, em roda livre de forma descontrolada. E que é preciso que o país tenha um plano de intervenção, de contenção, não só porque contribui para a perda da biodiversidade, como sabemos, mas também é um manto propício para os incêndios, por exemplo. E, portanto, essa resiliência dos incêndios, das pragas e doenças e das invasoras é central ao processo do Plano de Intervenção 2025-2050. A valorização, temos, depois dos incêndios de 2017, apenas alguma intervenção de iniciativa privada, mas também áreas integradas de gestão de paisagem, que estão em desenvolvimento, algumas delas nas áreas ardidas, estamos a falar sensivelmente 100 mil hectares, em que no âmbito do PRR estamos a acelerar a execução. Ainda hoje tive a oportunidade aqui ao lado, em Porto de Mós, de visitar o desenvolvimento da implementação de um plano de ação, de uma OIGP, mas colocámos recursos de 331 milhões de euros para garantir durante 20 anos que há recursos para dar continuidade ao processo destas áreas. Estamos a falar de mais de 100 mil hectares. Mas tudo o resto, que estimamos, de acordo com indicadores, fontes fidedignas que temos à disposição, 400 mil hectares que é preciso olhar para elas reorganizando, gerindo melhor, aumentando a produtividade, garantindo que, seja para as principais fileiras, seja para a recolocação dessas mesmas espécies ou usos sejam adequados à organização territorial e ordenamento do país, é uma prioridade no âmbito do plano de ação das florestas, porque são áreas degradadas, áreas que precisam de ser reorganizadas. E, portanto, também falamos daquilo que é o aumento da produtividade. Como disse, é preciso replantar, é preciso fazer intervenções, regeneração natural, que com 10, 15, 20 anos nunca teve uma intervenção. Temos necessidade de matéria-prima. Está lá o potencial, não tem havido gestão. Tem que haver prioridade de gestão florestal e garantir que há maior resiliência, mas sobretudo também maior produtividade. A questão da propriedade, que é uma questão central, dizer-vos que tivemos o ensejo, a determinação de aproveitar tudo o que estava à disposição, feito por aquele grupo de trabalho que já no governo anterior tinha desenvolvido um trabalho muito positivo e legislativo que tem a maturidade para, curto, médio prazo, poder garantir, resolver problemas que agravam aquilo que é a possibilidade de intervir na propriedade rústica. Alguns dados, só para termos uma percepção, dos 400 mil proprietários, 11,7 milhões de prédios rústicos, 30% estão, de acordo com esse trabalho, estão em heranças indivisas. São 3,4 milhões de prédios rústicos. É preciso haver solução, e há solução no plano de intervenção para a floresta, solução para ter uma linha de rumo e de atuação para estas áreas que hoje não têm interlocutores ou não está definida os interlocutores.
Depois, dizer-vos que a governança é algo também importante, não só do Estado organizar-se internamente, mas, sobretudo, também num processo de intervenção e de atuação com os agentes do setor. Seja no quadro autárquico, juntas de freguesia, câmaras municipais, comunidades intermunicipais, mas também ao nível associativo do setor. E faz parte da estratégia e tem que fazer do país ter uma ação mais rápida, mais eficaz, menos burocrática e com uma resposta mais pronta ao produtor, ao proprietário e ao território. E para isso as nossas organizações do setor da floresta, do setor agroflorestal, são determinantes. E a proposta do plano de intervenção vai ao encontro de criar protocolos de interação, de trabalho e de representação de resposta rápida nas mais diversas áreas de cooperação ao nível territorial e ao nível nacional. E, portanto, essa questão da governança é determinante para que as organizações tenham as condições, sejam reforçadas naquilo que já é a ação que fazem hoje, mas, sobretudo, poderem dar uma resposta mais eficaz para tudo aquilo que acabei de dizer, seja na prevenção, nas medidas dos planos que temos à disposição e que também serão revistos com os intervenientes do setor, seja no quadro da prevenção contra incêndios, seja no quadro daquilo que são também responsabilidades à escala internacional e europeia, de muitos dos que foram aqui elencados hoje. E este trabalho, para não me alongar, foi feito também com novos especialistas que convidámos para ajudar, não só e complementar os contributos dos agentes do setor florestal, dos organismos públicos, mas, sobretudo, também garantir que tínhamos o suporte de especialistas com provas dadas em mais diversas áreas e, portanto, isso foi garantido para uma visão e garantir que temos uma proposta que, quando atingir a maturidade, e eu deixo aqui alguns números que já são públicos, mas que gostaria de enfatizar e realçar, é que, de acordo com a base de um estudo que foi desenvolvido em 2023, que serviu de suporte a alguns indicadores daquilo que é esta transformação, esta estratégia de que nos próximos 26 anos, sobretudo até 2030, fazermos alteração da paisagem, da ativação do aumento da produtividade, também para a questão da descarbonização, podermos fazer as arborizações que são necessárias para a questão deste processo nos compromissos internacionais. É que possamos ter, quando houver atingir a maturidade, porque sabemos que na produção, por exemplo, florestal, não teremos a curto prazo toda a produção daquilo que é o trabalho que é desenvolvido, porque as florestas e a floresta e determinadas espécies têm ciclos de corte, ciclos de desenvolvimento, produtividade, em função das regiões de influência atlântica ou influência mediterrânica, como bem sabemos. Ao sul é diferente do norte e todas as fileiras sabem verdadeiramente desta questão muito específica, mas dizer-vos que conseguimos, de acordo com os dados que estão vertidos no nosso plano, é que conseguiremos atingir e resolver ou minimizar a necessidade de importações em 500 milhões de euros ano de importações. Aumentar em 4,5 milhões de metros cúbicos ano de matéria-prima. 800 milhões de euros por ano de produção linhosa, não linhosa e externalidades. E mais 1.400 milhões de euros anos de valor acrescentado bruto adicional. Estes são indicadores que foram suportados em estudos que foram desenvolvidos por especialistas, por trabalho que tem a consistência e a maturidade que é reconhecida e, portanto, também há indicadores e resultados de índole ambiental que vão contribuir para aquilo que é o posicionamento que, nos desafios à escala internacional e também à estratégia europeia, que tivemos em conta todos esses planos que estamos obrigados e temos compromisso, mas, sobretudo, garantir que esta questão central de que a produtividade, o aumento da riqueza para o país, mas, sobretudo, também garantir maior resiliência e segurança às nossas populações e ordenamento do território mais consistente, para que possamos ter menos área ardida
daquilo que sabem bem que é a média anual, que é significativa, podermos reduzir substancialmente essa área ardida média, faz com que possamos ter não só outra perspectiva de investimento, de segurança aos investidores, mas sobretudo garantir que há esta resiliência e este cuidado de que podemos deixar às gerações vindouras, aos nossos filhos e aos nossos netos, um país neste setor em particular, a floresta, naturalmente associada à agricultura, ao pastoreio, a todas as outras dinâmicas territoriais, como é a dependência e os indicadores muito importantes que o país hoje vive na área do turismo, que tem muito interligado com o turismo da natureza e tem diretamente a ver com a floresta, é importante que haja esta consistência. E para finalizar, dizer, o Sr. Primeiro-Ministro assumiu que, de uma vez por todas, o país tem uma estratégia para os próximos anos e é importante que seja levada a efeito de forma rápida e eficaz, de forma simplificada, desburocratizada. E é isso que estamos a fazer. Alguns dados concretos. A questão de medidas para que o proprietário, o produtor, possa rapidamente beneficiar a sua propriedade, depois de identificar, seja no BUPI, seja através de outros mecanismos, como é um programa que teve um projeto piloto, como sabem, do Vale Floresta, com uma nova roupagem, o Floresta Ativa, por exemplo, rapidamente poder haver a oportunidade de o proprietário poder gerir com meios próprios, com prestação de serviços, rapidamente e sentir que é compensado por aquilo que é essa vantagem, não só de aumentar o seu património e a sua organização e gestão, mas também diminuir o risco de incêndio. Portanto, esse é um programa, mas foi também acelerar, como eu disse, as AIGPs, realocar 50 milhões de euros para garantir à escala territorial, como sabem, no âmbito do SEGIF, por exemplo, que a CIMES venham a ter equipamentos para, no teatro de operações, equipamento pesado, poderem posicionar no dispositivo e para os incêndios, se acontecerem, mas durante as outras estações do ano, fora o período dos incêndios, poderem beneficiar a rede viária florestal, esse equipamento e os seus presidentes de Câmara à escala CIM terão essa incumbência, essa responsabilidade e esse acordo de garantir que esse trabalho é feito durante as épocas para que haja acessibilidades, mas também proteção contra os incêndios. Mas depois também às organizações produtoras que têm equipas sabedoras florestais poderem ter equipamento, tratores, capinadeiras, para fazer um trabalho mais eficiente ao seu associado, ao proprietário, ao produtor florestal. E é muito desse trabalho que foi desenvolvido nos últimos meses para garantir que há rapidez, há soluções, mas há sobretudo uma estratégia. E este plano de intervenção, o designado e o importante Pacto Nacional para a Floresta, seja de facto um desígnio nacional para que todos sejam integrados, todos são importantes para fazermos da nossa floresta um setor ainda mais estratégico, mais estruturante, mas sobretudo com maior e melhor qualidade para criar valor, para criar bem-estar para todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dizer apenas que, enquanto estávamos aqui, aumentaram as tarifas dos Estados Unidos para a China de 104% para 145%. Portanto, o mundo é dinâmico e nunca sabemos como é que vão estar daqui a meia hora quando sairmos todos daqui. Obrigada pelas suas palavras, Sr. Secretário de Estado. E lembrar que hoje demos início a esta edição, à 5ª edição do Prémio Floresta é Sustentabilidade. É uma iniciativa da Beyond, em parceria com o Jornal Negócios e também o Correio da Manhã, e que conta com o apoio da PwC e da EPI. Aguardamos que projetos de grande qualidade cheguem até ao júri, nas mais variadas áreas, que possam contribuir ainda mais para a sustentabilidade da floresta e também do nosso país. Esta iniciativa está ao dispor de todos. Prémio Floresta Sustentabilidade.pt é aqui que devem aceder para submeterem as candidaturas. Agradeço a presença de todos aqui e também aqueles que nos estão a acompanhar. Até à próxima. Boa tarde.